Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Me ouvem bem? Estão me ouvindo? Boa noite, senhor. Dá pra ouvir sim. Tá, perfeito, então. Boa noite, pessoal. Bom, bom, vamos ao trabalho, vamos trabalhar, tá? Só deixa eu vou pegar ali meus rascunhos ali para ver o que nós temos que fazer, tá? Peraí, deixa eu ver. Tá. Bom, hoje nós vamos começar um novo assunto, então. Hoje nós vamos começar a química orgânica, tá? Vamos falar de química orgânica. Eu vou começar dando os aspectos gerais para vocês, né? Por quê? Porque é o assunto, a orgânica é o assunto que cai mais nas provas, tá? Então, na provinha do Enem, vocês vão ter assim, ó, de 3 a 4 questões, isso em 15 questões, né? 3 a 4 questões que vão falar de compostos orgânicos, certo? Então, é muito importante que vocês saibam identificar, né, as características, o que que é uma cadeia saturada, cadeia insaturada, as ligações, tipos de ligações que carbono tem, tá? Então, hoje praticamente nós vamos ver isso aí, né? Vamos falar de as características dos compostos orgânicos, do carbono também, as ligações do carbono são importantes. Então, é um assunto que cai bastante. E na prova da URGS, por exemplo, também, em 15 questões, vocês vão ter também, no mínimo, 3 questões, certo? Então, é bastante grande. Normalmente eu deixava para dar a orgânica mais no final, mas agora eu vou inverter um pouquinho, porque aí lá no final a gente pode fazer a revisão, né? Vai ficar melhor para nós. Tá, deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Ó, já deve estar aí para vocês a tela, né? A tela com a apresentação aí, né? Então tem todos esses detalhes aí. A parte mais complicadinha da orgânica, a orgânica, já vou dizer para vocês, tem muita coisa para memorizar, né? Tem muita memorização. Mas à medida que a gente for avançando, eu vou mostrando para vocês, né, métodos de memorização, como é que vocês podem memorizar, tá? Mas eu ia dizer para vocês assim, a parte mais complicada que o pessoal acha na orgânica é essa última ali, ó, as reações orgânicas, tá? Vocês vão ter uma questão inteira só sobre isso. Reação de adição, reação de substituição, oxidação, redução. E, e ela se torna mais difícil porque a maioria das escolas não chegam a dar reações orgânicas, né? Então, eles ficam mais tempo dando nomenclatura, nomes. Nomes de compostos, gente, não cai mais isso aí, tá? Então, nós não vamos ter que saber. Claro que a gente vai ter que saber identificar, né? Ao ler um nome, saber qual é a função, se é um álcool, se é uma acetona, se é um aldeído, tá? Mas não vai ter uma questão assim, ó, qual o nome do composto, tá? E as escolas ainda perdem muito tempo com isso, né? Porque não estão adaptadas ainda. Vamos em frente, então. Ó, na primeira tela, eu preparei para vocês um, um histórico, as características. Antes disso, deixa eu só voltar aqui. Eu quero colocar aqui para vocês, ó. Gente, quando vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem me mandar essa dúvida através do Instagram, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Instagram.
tá? E o meu Instagram é esse aqui, ó. É P Silva, com 2 L's. Ó, Silva. P Silva 12, certo? Então, por aqui, quando você tiver alguma questão que você queira resolver, alguma dúvida, pode me mandar por aí, que eu respondo já direto. Algumas vezes eu não consigo responder na hora, né? Porque eu passo o dia inteiro trabalhando também, então. Mas assim que é possível, eu respondo, tá? Então fica ali o Instagram para vocês, ó, psilva12. Bom, então agora podemos começar a nossa aula. Bom, na química orgânica, vamos começar por um histórico, né? Sabendo por que chama de orgânica? Bom, isso é uma coisa muito antiga, isso aí vem lá do século 17, 18, quando os cientistas da época acreditavam assim, ó, que somente organismos vivos, ó, organismos vivos, plantas e animais, né? Nós, plantas e os animais, seriam capazes de produzir determinados compostos. Tá? Só os organismos vivos seriam capazes de produzir compostos. Aí é que eles chamaram de orgânica. Né? O termo orgânica vem de organismos, porque eles acreditavam que somente seres vivos eram capazes de produzir certos compostos químicos. Tá? Isso aí eles chamaram de a teoria da força vital. Eu coloco esse histórico pelo seguinte: o Enem ele tem essa característica, né, de perguntar a história, a origem das coisas. Então, seria bom já vocês saberem. Então, vem daí o termo orgânica, ou de organismo vivo. Óbvio que isso aí não é verdade, porque em 1828, um cientista alemão, Wöhler, conseguiu sintetizar num laboratório um composto orgânico. Ele conseguiu sintetizar no laboratório a ureia, que é esse composto aqui, ó. Certo? Eu vou colocar para vocês a formulazinha estrutural dela. A ureia vocês devem estudar também na aqui é H2, ó, NH2. Vocês devem também estudar a ureia na biologia, provavelmente, né? Tá? A ureia, na orgânica, ela é classificada como uma diamida. Ela é uma diamida. Ela pertence à função amida, tá? Então, como é que ele fez? Ele pegou um composto inorgânico chamado cianato de amônio. Cianato de amônio. E a partir deste composto, por uma série de reações químicas, é claro, né? Utilizando calor também, ele conseguiu no laboratório produzir, fabricar, né? Vamos colocar, fica mais fácil a gente entender. Conseguiu fabricar um composto orgânico, certo? Bom, a partir daí a síntese se tornou comum, né? Então as reações orgânicas começaram a ficar mais comuns, certo? Então esse é o início de tudo, 1828. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nas características dos compostos orgânicos. Olhem só, os compostos orgânicos, eles são formados por poucos elementos. Eu coloquei aqui, ó, elementos organógenos, são chamados assim. São eles, ó, o carbono. O carbono aparece em todos os compostos orgânicos. 100% de compostos orgânicos. Tanto é, pessoal, que a orgânica, qual é a definição de orgânica? Vou botar aqui para vocês, ó. Diz assim, ó, que a orgânica é a química do carbono. Carbono, do elemento carbono.
todos os compostos orgânicos, todos, sem exceção, todos têm carbono. Mas cuidado com o seguinte, ó. Nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Isso aí é um erro que o pessoal comete muito. Todos os compostos orgânicos têm carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Por quê? Mas como é que eu vejo isso? É pelas características, certo? Os compostos orgânicos têm determinadas propriedades. Aí fazem a análise das propriedades e o cara diz, ó, esse é orgânico, esse aqui não é. Não é? Então, tem vários compostos na química que têm carbono, mas não são orgânicos. Quer ver? Ó, por exemplo, ó, o dióxido de carbono, né? O popular gás carbônico, ó, CO2, tem carbono, mas não é orgânico, é inorgânico. Ó, esse aqui que é muito usado nas provas do Enem, ó, é um sal, o carbonato de cálcio. Mesmo, carbonato, ele tem carbono, mas não é orgânico. Tá? Então, não vamos exagerar. Nem tudo que tem carbono é orgânico. Esses dois compostos, por exemplo, são inorgânicos. Ok? Mas se for orgânico, tem que ter carbono, 100%. O outro elemento que aparece bastante na química orgânica é o hidrogênio. Vejam ali, ó, 99% dos compostos orgânicos têm hidrogênio. 60% dos compostos têm oxigênio e 30% têm nitrogênio. Então, esses 4 elementos são os que mais aparecem nos compostos orgânicos. Ó, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente lê assim, ó, Chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Por isso que eles são chamados de elementos organógenos. Orgânicos, organógenos, né? Que geram compostos orgânicos. Tá? Nos compostos orgânicos, prevalece a ligação covalente. Quem não lembra ainda da ligação covalente, pega as gravações, né? Porque eu já dei essa aula sobre ligações químicas, tá? Né? Nas gravações, as aulas estão ali, estão identificados, né? O assunto, pega e dá uma olhada. A ligação covalente é toda ligação que ocorre entre ametais. Quando a gente une um ametal com outro ametal. Se vocês olharem ali, ó, os elementos organógenos, o carbono é ametal, o hidrogênio é ametal, o oxigênio é ametal, o nitrogênio também é ametal. Estão vendo? Então, aí vai dar a ligação covalente. A ligação covalente é aquela ligação que se dá com compartilhamento de pares de elétrons. Os átomos compartilham, né? Os elétrons. Compartilhamento de pares de elétrons, tá? Essa é a ligação que predomina nos compostos orgânicos. E essas ligações, então eu não vou falar muito da ligação, porque a próxima tela é só sobre ligações, tá? Mas são ligações que são identificadas por traços, né? Ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla, isso tudo vai aparecer na próxima tela, eu vou falar isso para vocês, tá? Simples, dupla, tripla. Cada tracinho desses é um par de elétrons. E agora, gente, vem uma coisa muito importante, né? Até hoje de tarde eu estava dando essa aula para a turma presencial, estava dizendo para eles assim, ó, tá? Se tem coisa certa, né, que vão perguntar para nós na prova do Enem, é essa história aqui, ó, do apolar e do polar. Os compostos
orgânicos, a maior parte deles são apolares. O que significa isso? Tá? A maior parte deles são insolúveis na água, por serem apolares. A água é polar, né? Insolúveis em água. Tá? Então, quando a gente começar a estudar as funções, né? Claro que tem alguns que são solúveis, né? O álcool, por exemplo, o álcool etílico, o álcool é um composto orgânico e ele é solúvel em água. O vinagre é orgânico, é solúvel em água. Tá? Mas são poucos. A maioria não é solúvel, por serem apolares. São compostos apolares, tá? Eles têm baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição. Esse aí não é muito comentado. E quando eles comentam o fato deles terem baixos pontos de fusão e ebulição, eles associam isso aqui, gente, às ligações entre as moléculas, né? Por que o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o sólido, para o gasoso, líquido para gasoso. É quando ferve, né? Por que eles têm ponto de ebulição baixo? Porque entre as moléculas, as ligações são muito fracas. Tá? Então, a gente diz assim, que são fracas as ligações intermoleculares. Intermoleculares, entre as suas moléculas, tá? Se a ligação é fraca, fica mais fácil de separar, né, as moléculas. E elas passam mais facilmente para o estado gasoso. Por isso que ele vai ter baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. São maus condutores de calor e eletricidade. Isso aí praticamente ninguém pergunta. Certo? Então, muito importante, vou repetir. As características principais dos compostos orgânicos são formados basicamente pelos elementos organógenos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. 100% dos compostos possuem carbono. A ligação química entre os átomos que predomina é a ligação covalente. A maior parte dos compostos orgânicos são insolúveis em água, portanto, eles são apolares. Tá? É só vocês pensarem assim, óleos são orgânicos, né? Óleos, gorduras, certo? São substâncias que não são solúveis em água, são apolares e são orgânicas, tá? E tem baixos pontos de fusão e ebulição, o que se deve às fracas ligações entre as suas moléculas, né? Como eles não têm polos, as moléculas se atraem muito fracamente. E aí dá para separar, se aquecer, né? Um pouquinho de calor já faz com que elas se separem uma das outras. Por isso que eles têm baixo ponto de fusão e ebulição, tá? E agora vamos dar uma olhadinha nas características do carbono. Essa primeira característica aqui, pessoal, ele forma 4 ligações. Essa aqui na próxima tela, a próxima tela é só sobre isso, tá? Eu só vou adiantar aqui, Então a gente diz que o carbono, ele é tetravalente. Tetra é 4, né? Valente vem de valência, carga, né? 4 cargas, 4 valências. Se ele tem 4 ligações, vamos colocar ele aqui do ladinho, carbono, tá? Carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. O que nós aprendemos na outra aula aí? Quem tem 4 elétrons, para chegar a 8, regra do octeto, né? Também já dei essa aula. Mas eu não me lembro. Vai lá, assiste novamente. É assim que a coisa funciona, né? Então, ele tem 4 elétrons, mas tem que chegar a 8. Então, ele tem que compartilhar
com 4 elétrons. Ele vai precisar formar 4 ligações. Ó. 4 mais 4, 8. Todos os carbonos sempre têm 4 ligações. Por isso que a gente diz que ele é tetravalente. Não esqueçam essa palavrinha. Tetravalente é porque eles têm 4 ligações químicas. Muito bem. Mas isso eu vou falar mais daqui a pouquinho para vocês, tá? Agora, aquela outra característica ali do carbono. Pode formar cadeias curtas ou longas. Bom, não sei se todos já tiveram orgânica. Alguém não teve ainda química orgânica aí? Põe aí no chat aí sim ou não. Alguém não teve? Bom, então, olhem só. O carbono pode formar cadeias. O que é isso, né? Cadeia. Cadeia é quando um átomo se liga a outro átomo igual. Não é? Então, quer ver? Ó? Eu vou pegar uma pequena e vou pegar uma maior. Agora há pouco eu falei no álcool. Certo? Álcool etílico. Que é esse que nós usamos aí diariamente. O álcool etílico, ele é formado por 2 carbonos, assim, ó, ligados entre si, tá? Deixa eu colocar aqui a fórmula completa, que tem 3 hidrogênios, sempre 4 ligações, tá? E aqui também tem 4 ligações. Já tem 3. E aqui tem uma hidroxila. Isso é o álcool etílico. Mas vejam que a cadeia do álcool, ela apresenta 2 carbonos. Agora eu poderia pegar um composto maior, por exemplo, também orgânico. Vou pegar o principal componente da gasolina. Gasolina é um derivado de petróleo, né? Petróleo tem compostos orgânicos. Então, ó, o principal componente da gasolina é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha como já está grande a cadeia, ó. Ele tem 5 carbonos na linha, né? Em linha reta. Ó. E ainda tem ramificações com carbono. 2, 2, 2, 2, 4. Ó. É esse composto aqui. Esse aqui é a gasolina. Não vou colocar os hidrogênios, depois eu coloco, tá? Mas vejam, o que a gente chama de cadeia, então, é a sequência, né? Vejam, no álcool eu tenho uma sequência de 2 carbonos, cadeia com 2 carbonos. Na gasolina, eu já tenho uma sequência em linha reta de 5 carbonos. Fora o que nós chamamos de ramificações, né? Certo? Aqui, ó. Isso aqui são ramificações. Esse carbono para cima, esse aqui para baixo, esse outro aqui para cima. Bom, então, isso é uma característica do carbono. Aí vocês vão perguntar, Paulo, é só o carbono que forma cadeias? Não. Tem outros elementos que formam. Mas, dos outros elementos, o máximo da sequência que eles conseguem montar são 4 átomos. Vejam que aqui na gasolina eu já tenho 5 átomos na sequência. Certo? Então, isso aqui são cadeias curtas. Se nós pegarmos as proteínas, por exemplo, as proteínas têm centenas de carbonos ligados entre si, né? Então, são longas cadeias. Isso é uma coisa muito importante. O fato do mosquito, mas tem um mosquito agora aqui. O fato do carbono formar cadeias. A URGS, há algum tempo atrás, fez uma questão falando sobre isso. A questão dizia assim, ó. Ela comparava, tá? Ela comparava compostos orgânicos com compostos inorgânicos. Era assim a questão, ó. Quer ver? Dizia assim, ó, que nós temos compostos inorgânicos.
nós temos atualmente em torno de 500 mil compostos inorgânicos. Ácidos, bases, sais, tá? 500 mil. E compostos, olhem só a comparação. Orgânicos, nós temos mais de 10 milhões de compostos. Ah, Paulo, não te enganou? Não, não me enganei. Tem mais de 10 milhões de compostos orgânicos. E aí, a URGS fez a questão, né? Que era assim, ó. O que explicava isso, né? O que explica isso? Quem explica isso? Por que tem muito mais compostos orgânicos do que compostos inorgânicos, né? E sabe qual era a resposta? Era essa aqui, ó. É que nos compostos orgânicos, o carbono pode formar cadeias. É por isso que o número de compostos orgânicos se multiplica. Se eu pegar, ó, 30 carbonos, dá para fazer, gente, quase que 900 compostos diferentes. Ah, mas que loucura! É isso mesmo. Tá? Então, o fato do carbono poder formar cadeias, isto é, se ligar a outros átomos de carbono, faz com que o número de compostos orgânicos seja extremamente alto. Tá entendido? Muito bem. Tá? Então, eu queria fazer essa primeira análise aqui com vocês, nessa telinha. Alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Só abrir o áudio e falar. Então, tá. Maravilha. Então, vamos em frente. Vou trocar a tela, vou apagar essa aí. Né? Sempre lembrando que tudo isso aí está gravado. Então, não precisa se desesperar. Vamos para a próxima, então. Ó, na próxima tela, só vamos falar das ligações do carbono. Como nós vimos agora há pouco, o carbono sempre forma 4 ligações, tá? Vamos analisar primeiro a primeira coluna aqui que eu vou marcar para vocês, tá? Aqui, vamos analisar essa coluna aqui. Depois a gente vai para as outras, tá? Bom, nessa coluna, eu mostro ali, ó, os diferentes tipos de ligações que o carbono pode ter. Vocês vão ver que sempre a soma dá 4. O carbono é tetravalente. Mas tem alguns nomezinhos. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro quadrinho aqui, tá? Nesse primeiro quadradinho aqui, vocês estão vendo o seguinte, ó. Que o carbono apresenta aqui 4 ligações simples. Ligação simples é aquela que é só um tracinho, né? 4 ligações simples. Quando o carbono tiver só ligações simples, ele é chamado de saturado. E essa palavra saturado, gente, vai aparecer muitas vezes daqui para frente. Nós vamos falar assim, ó, em cadeia saturada, composto saturado. Tá? Então, é importante que vocês lembrem, ó, tudo que é saturado em orgânica só tem ligações simples. Tá ok? Embaixo, eu coloquei um carbono com uma ligação dupla aqui, como vocês podem ver, né? Então, aqui tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. De baixo, né? Aqui, ó. E uma ligação dupla. Sempre dando 4, né? Bom, quando o carbono tiver ligação dupla ou ligação tripla ao seu redor,
Então, ele é chamado de insaturado. Também é outra palavra que vai aparecer muito daqui para frente, né? Quando eu falar assim para vocês, ó, uma cadeia insaturada. Aí vocês já vão ficar espertos. Bom, é uma cadeia que tem ou ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos. Entre os carbonos, tá? Quando eu der, depois eu vou dar cadeias para vocês, né? Os tipos de cadeias, cadeia aberta, cadeia fechada. Eu falo mais sobre isso, tá? Porque tem uma classificação de cadeias que é exatamente assim: cadeia saturada e cadeia insaturada, tá? Por enquanto, eu só quero que vocês memorizem, gravem as ligações. E o próximo quadrinho, o terceiro aqui de cima para baixo, ó, vocês podem ver que o carbono tem uma ligação tripla, também insaturado, tá? Então, aqui vocês vão ter, ó, uma ligação simples e uma tripla, não é? Ou então ele pode ter duas duplas nele, certo? Então, eu vou escrever a de cima aqui, ó. Então, tem uma ligação simples e uma ligação tripla. E esse aqui de baixo tem duas ligações duplas. Ah, mas por que eles estão no mesmo quadrinho? Já explico, tá? Tá, então, essa primeira coluna nos mostra os 4 tipos de ligações que o carbono pode ter, tá? Então, ele faz uma mistura, vamos dizer assim, né? Pode ser 4 simples, uma dupla, 2 simples, uma tripla e uma simples, 2 duplas. O importante é que sempre feche 4. E essas são as 4 possibilidades que tem. Na próxima coluna, deixa eu marcar ela aqui com uma corzinha para vocês identificarem aí. Ó, nessa outra coluna tem um negócio estranho. Hibridação. Ah, Paulo, nunca ouvi falar nisso. Não, é assim, gente. É assim, ó. A hibridação é o nome que se dá ao carbono. Por exemplo, ó, todo carbono saturado, aqui, ó, todo carbono que é saturado, tem 4 ligações simples, é chamado de carbono sp3. Claro que isso tem uma origem. Só que no ensino médio, tá? O ensino médio não precisa saber explicar de onde vem. A gente só tem que saber identificar. Se o carbono é saturado, ele é um carbono sp3. Ponto. Tá? A explicação está lá no 3º grau. Aí o cara tem que fazer o curso de química. Tá? Então, aqui a gente só identifica sp3. Quando o carbono tem ligação dupla ao seu redor, ele é chamado de sp2. E quando ele tem ou uma tripla ou 2 duplas, ele é chamado de carbono sp. sp3, sp2 e sp. Tá? Ó, para memorizar, Cris, olhem aqui a minha figura aqui, a minha carinha. A gente faz assim, ó. Estão vendo, ó? 4 dedos, né? 4 dedos. 4 ligações simples. 4 ligações simples. Carbono saturado. Contem o número de intervalos entre os dedos, ó. 1, 2, 3. sp3. Quem tem 4 ligações simples é um carbono sp3. Agora eu vou colocar uma ligação dupla, ó. Vou juntar 2 dedos. Uma dupla e 2 simples. Vejam quantos intervalos ficaram entre os dedos, ó. 1, 2. sp2. Então, o carbono que tem ligação dupla é sp2. Agora eu vou colocar a ligação tripla, ó.
Vou juntar 3 dedinhos. Vou deixar um separado, que é a ligação simples. Estão vendo? Ó, ficou só um intervalo, SP. E se eu pegar duas duplas, ó, duas ligações duplas, um intervalo só, SP. Tá? Então, ó, 4 ligações simples, SP, 3. 1, 2, 3 intervalos. Uma ligação dupla, SP, 2 intervalos. Uma ligação tripla, só um intervalo, SP, ou duas duplas. Ó, um intervalo também. Tá? E aí a gente memoriza o nomezinho de cada carbono. Tá? Entenderam direitinho? Muito bem. Vamos para a terceira coluna ali. Na terceira coluna, eu estou colocando ali a geometria. O que é geometria? Ó, geometria é a figura que cada carbono forma no espaço. Aqui, ó, nessa coluna, tá? Deixa eu explicar melhor para vocês assim. Até ali do lado eu coloquei ali o desenho, ali, a figura, né? Mas eu vou explicar também aqui. Ó, quando a gente pega o carbono saturado, não esqueça, ó, saturado é esse aqui. 4 ligações simples. Por comodidade, por comodidade, a gente escreve as 4 ligações assim, ó, tô fazendo aqui em cima. 1, 2, 3, 4, né? Isso é por comodidade, que a gente está escrevendo, está na folha de papel, coisa e tal. Mas, na realidade, não é assim. Na realidade, não é assim. Na realidade, gente, ó, essas ligações, essas 4 ligações, cada uma delas está voltada para o vértice de uma pirâmide. Certo? Para o vértice de uma pirâmide. Então, imagine uma pirâmide, tá? Imagine uma pirâmide. O carbono é colocado no centro, certo? Aqui está ele, ó, na figura agora. Aqui está o carbono, ó. Ele está no centro. E para cada vértice, cada ponta, sai uma ligação. Bom, então isso aí é em 3 dimensões, né? É tridimensional. Unindo as pontas dá uma pirâmide, que nós chamamos de tetraedro. Por isso que o carbono saturado, isso é o carbono com as 4 ligações simples, é um carbono tetraédrico. Bom, então, olha só, agora olha aqui em cima, tá? Como é que nós vamos mostrar isso, né? Sem desenhar a pirâmide? Aí os caras pensaram, como é que nós vamos fazer para mostrar que é uma pirâmide sem desenhar a pirâmide? Então, gente, olha o que eles criaram. Vocês estão vendo aqui as 4 ligações que eu coloquei, certo? Se vocês olharem para a pirâmide, esta ligação aqui, ó, esta aqui, é como se ela estivesse vindo na nossa direção, né? Imagine vocês olhando aí a tela, essa ligação aqui está saindo da tela, ela vem na nossa direção. Aí sabe como é que eles fizeram para a gente saber que ela está saindo e vindo na nossa direção? Eles pegaram a ligação e fizeram assim, ó. Tá? Fizeram ela ir aumentando, ela vai aumentando, vai crescendo. Tá? E aí a gente tem que entender que ela está vindo na nossa direção. Ela está saindo da folha. Tá, e aquela que vai lá para trás, essa aqui vai lá para trás, ó, da pirâmide. Aquela que vai lá para trás, a gente faz assim, ó. Ao invés de representar o traço cheio, a gente representa ele pontilhado. Assim, ó.
certo? E as outras duas? As outras duas estão no plano da tela, que nós estamos vendo. Tá? Então, você tem que se acostumar com isso. Vai aparecer na prova, vai aparecer assim, ó, ligações assim, ó. Né? Um triângulo esticado. Aí você tem que entender, bom, essa ligação está voltada para a frente. Ela vem da minha direção. Tá? Agora, se aparecer pontilhado, eu vou tentar fazer aqui pontilhado, como vem na prova, tá? Bom, tô tentando. Se a ligação aparecer assim, pontilhada, interrompida, né? Pontilhadinha, significa que ela está voltada para trás da folha. E as outras duas estão no plano da folha. Viram? Então, foi a forma que eles acharam de mostrar as 3 dimensões dessa figura, né? Dessa pirâmide. Entenderam como é que funciona? Tá? Mas eu vou, quando aparecer, eu vou falar, vou salientar de novo, que essa é uma coisa importante que a gente tem que estar sempre falando, tá? Mas não se preocupe, eu falo bastante sobre isso. Bom, então, gente, o ângulo, eu vou fazer aqui embaixo, ó, em azul, tá? O ângulo entre as ligações, medido dá 109,5 graus. E aí você fala, tá, mas eles perguntam isso? Gente, perguntam. Tá? Eles perguntam. E não adianta a gente ficar, né? Tá, mas onde é que eu vou usar isso? Vai usar na prova. Né? Porque às vezes alguns me perguntam, mas onde é que eu vou usar essa matéria? Obviamente que não é na padaria, comprando pão, né? Nós vamos usar aonde? Nos concursos que nós vamos fazer, tá? Por isso que é importante saber. Tá, então esse carbono, ó, só com ligações simples, é um carbono sp3, tem geometria tetraédrica, é uma pirâmide, né? Tetraédrico, e o ângulo entre as ligações é de 109,5 graus. Tá. Vamos para a ligação dupla. Quando o carbono tem ligação dupla, a figura que ele mostra no espaço é um triângulo. Olhem aqui do lado, aqui, está prontinha a figura, ó. Estão vendo? Deixa eu pegar a cor vermelha aqui. Ó, olha aqui. É um triângulo, né? Forma um triângulo. O triângulo é uma figura plana, por isso que a gente chama de trigonal plana. Na química, a gente não usa a palavra triângulo, a gente usa a palavra trigonal. Mas não dá para ser trapalhar, porque começa por tri, né? Tri de triângulo, trigonal, trigonal plano. E o ângulo, ó, entre as ligações é de 120 graus. Certo? Vou apagar um pouquinho para mostrar melhor aqui. Tá? O ângulo entre as ligações, entre uma ligação e outra aqui, ó. O ângulo medido é de 120 graus, tá? E quando tem ligação tripla, também saturado, ó, ou duas duplas, tanto faz, aí não tem figura nenhuma. Por quê? Olha o desenho aqui. Porque aí, ó, aqui eu coloquei uma ligação tripla, tá? E uma simples. Eu poderia ter posto duas duplas, assim, ó. É a mesma, vai dar a mesma coisa. Gente, aí não tem figura nenhuma. Por quê? Porque as ligações estão em linha reta, uma com a outra. Né? Tem linha reta aqui, ó. Em linha reta. Por isso que a gente diz que a geometria é linear, em linha reta. E o ângulo, aqui, ó, o ângulo entre as ligações, pô, tá em linha reta, né? É de 180 graus. Estão vendo? Então, isso identifica o carbono, gente.
O ângulo identifica o carbono. Tá? Para um pouquinho, que eu vou mostrar uma questão para vocês. Tá? Dê uma olhadinha aí, ver se vocês querem fazer um print, alguma coisa. Tá? Deixa eu pegar ali meu coisa, peraí. Pronto. Deixa eu ir lá. Vou mostrar uma questão para vocês verem, né? Assim, ó. Mas eles perguntam isso? Perguntam. Quer ver? Vejam essa questão aqui, ó. É a última questão aqui, ó, da prova da URGS, certo? Que diz assim: considere o composto representado abaixo. Pergunta é: os ângulos aproximados em graus das ligações entre os átomos representados pelas letras A, B e C são, respectivamente... Bom, então vamos lá. Vocês estão olhando para o composto aí, né? Estão olhando para o composto. Vocês estão vendo que no composto eles marcaram ali letra A, letra B, C e D. Eu vou marcar aqui para a gente identificar, né? Eles querem saber, ó, qual é o ângulo desse carbono, qual é o ângulo desse carbono e qual o ângulo desse carbono aqui. Ah, mas eu não sei esse tipo de fórmula aí. Calma, que hoje ainda nós vamos ver essas fórmulas, tá? É só ficar frio. Ficar frio que nós vamos chegar lá. Bom, gente, vamos começar pelo A. Bom, vocês podem começar por qualquer um que vocês quiserem. O que vocês teriam que saber para fazer essa questão? Saber isso aqui, ó. Se no carbono tiver só ligações simples, somente ligações simples, o ângulo é de... Deixa eu ver se tem parece que é uma perguntinha aqui. É, isso aí. Matou a charada, ó. Né? O Davi já matou a charada. Isso aí. Tá? Eu estava dizendo assim, se tiver só ligações simples, 109,5 graus. Se tiver no carbono uma ligação dupla, 120 graus. E se tiver uma ligação tripla, 180 graus. Olha que barbada, gente. Olha o carbono A aqui, ó, o carbono. Só tem ligações simples, né? Se ele só tem ligações simples, o ângulo aqui é de 109,5 graus. Agora olha o B. Tem uma ligação dupla aqui, ó. Bom, se tem uma ligação dupla no carbono, esse ângulo é de 120 graus. Agora olha o C, ó. Tá vendo? O ângulo está em linha reta, 180 graus. Letra B. Letra B. Ok? Tô bem. Vamos voltar para lá. Tá ok? Bom, só falta eu falar uma coisinha aqui para vocês. O que é lá embaixo, né? O que é sigma? O que é pi? Bom, essa é uma outra coisa que vocês não vão precisar explicar. Você só tem que saber identificar isso. Eu tinha comentado com vocês, né? O carbono, SP3, SP2, SP. Eles não vão perguntar para vocês por que é SP3. Porque essa explicação está no nível de terceiro grau de faculdade. No ensino médio,
A gente só tem que saber identificar, tá? Bom, e outra coisa que a gente só precisa identificar é essa história aqui, ó, de ligação sigma e ligação π. Na verdade, sigma e π é a maneira, é a forma com a qual os átomos se aproximam, certo? Se eles se aproximam sobre um eixo comum, é sigma, em eixos paralelos é π. Mas não precisa saber isso, tá? Gente, se só tiver ligações simples, lá embaixo, no quadrinho aqui, ó. Se tiver só ligações simples, tá? A gente vai dizer que tem ligação sigma. O sigma, na verdade, é uma letra, né? Letra sigma. Se tiver uma ligação dupla, nós vamos dizer que o composto, que aquela ligação dupla, ela é formada por uma sigma e uma π. Sigma e π. E se a ligação for tripla, nós vamos dizer que ali tem uma sigma e duas π. Ó, raciocinem comigo. Não interessa qual é a ligação, se é simples, dupla ou tripla. Não é? Por quê? O número de sigma sempre será 1. O que vai aumentando em cada ligação é o número de ligações π. Ligação simples só tem a sigma. A dupla tem a sigma, ó, e aumentou, ó, e a π. E a tripla tem a sigma e aumentou agora, ó, e duas π. Certo? Então, por exemplo, ó, vocês recebem lá um composto orgânico, tá? Assim, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar uma ligação dupla. Tá? Uma ligação simples, tá? Uma das perguntas, aliás, normalmente não é pergunta, é uma das alternativas, né? Diria assim para vocês, deixa eu ver aqui rapidamente. Este composto apresenta 8 ligações sigma. 8. 8 ligações sigma. É verdade ou é mentira? Bom, aí como é que vocês vão fazer? Gente, é só contar, tá? É só contar. Quer ver, ó? Aonde tiver um traço é sigma. Então, aqui tem uma, ó. Uma, duas. Aonde a ligação é dupla, uma é sigma. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse composto tem 8 ligações sigma. Sigma é a letra assim, né? Ó. Mas na prova eles escrevem, bem escrito sigma. 8 ligações sigma. Que é uma letra, como eu disse para vocês. E uma ligação π. Porque eu tenho uma dupla, ó. Tem uma sigma e uma π. E uma π. É isso que tem que fazer. Tá? Como eu disse lá para vocês, lá no início, eu disse assim, ó, a orgânica tem muita memorização, gente. Certo? E é uma matéria que eu vou me atrever a dar um conselho para vocês. Ó. Gente, não deixe ela acumular. Sempre que vocês puderem, assim, tirem uns 5, 10 minutinhos para dar uma lida. Não deixem nunca acumular. Porque a química orgânica ela é muito grande. Vocês vão ver que nós vamos ficar várias aulas aí falando de química orgânica. Então tem muita coisa. Se deixar acumular, mas Paulo, eu não tenho tempo, papapá. Gente, a gente sempre arranja tempo. Tá? Então isso para mim nunca foi desculpa. Então, sempre que puder, pega aí uns minutinhos, dá uma revisada, né? Assiste um pedaço da aula. É assim que a coisa funciona. Tá ok?
Vamos fazer nosso intervalo? Acho que está na hora já, né? Tá. Tá? Então, 5 minutinhos. 6 minutinhos, né? Para tomar um cafezinho, um chazinho. E aí a gente já volta. Tá? Já vou voltar falando para vocês no... Vou ver aqui porque nem me lembro. Peraí. Próximo. Ah, são fórmulas. Na próxima nós já vamos ver as fórmulas, tá? Então, daqui a pouquinho, 5, 6 minutinhos, a gente volta. Vamos tomar um cafezinho. Então tá, voltamos. Voltamos. Muito bem. Bom, então agora vamos trabalhar um pouquinho, né? Como eu disse para vocês lá no início da aula. Hoje a gente vai trabalhar esses aspectos que são importantes, né? Esses aspectos gerais. Já falamos do carbono, falamos das ligações do carbono. Ali naquela parte de ligações, gente, vocês vão ter uma questão com certeza, tá? Então, sempre que vocês puderem, revisem o conteúdo ali para a coisa ficar legal. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no seguinte, ó. Tipos de fórmulas, né? Isso aqui é principalmente para aquele pessoal que se atrapalhou, né, no colégio, teve mais dificuldade. Então, a gente tem que ter vamos dizer, essas aulas básicas aqui, tá? Bom, tipos de fórmulas. Nós temos 4 tipos de fórmulas que podem ser representadas na química orgânica. A primeira, bem à esquerda aqui, a fórmula molecular. A fórmula molecular, gente, ela mostra o número de átomos que tem no composto. Então, vocês estão vendo aqui um composto, eu coloquei C4H10. Esse composto, já nas próximas aulas, nós vamos estudar, chama-se butano. Butano. É o principal componente do gás de cozinha, do botijão, butano. Ele é formado por 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Essa é a fórmula molecular. A fórmula estrutural, a segunda fórmula, mostra, como o nome já diz, a estrutura. Mostra todas as ligações que aquele composto apresenta. Tá? Então, vocês estão vendo o carbono sempre com 4 ligações, não esqueça. Sempre 4, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pegando aqui do lado esquerdo, né? CH3. 3 hidrogênios, 3 ligações, mais uma entre os carbonos, 4, né? Certo? Então, a fórmula estrutural, ela mostra todas as ligações. É muito pouco usada nas provas. Como ela é uma fórmula muito longa, né? Agora vocês imaginem o cara escrever 10 carbonos, né? 10 carbonos assim, é uma loucura. Então, os cientistas fizeram? Resumiram a coisa. Assim, ó, fizeram um condensado, que aí vem a fórmula condensada, que vocês têm aqui à direita em cima, tá? Ó, essa fórmula condensada, o que ela fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela pegou os grupinhos de carbono, ó. Um grupinho aqui, ó, CH3, certo? Outro grupinho, ó, CH2. O outro grupinho, ó, CH2. E o outro,
o último, ó, CH3. CH3, CH2, CH2, CH3. Tá vendo? Essa é a fórmula condensada, ela aparece aqui, ó. Onde a gente só mostra as ligações entre os carbonos. Ah, mas Paulo, o hidrogênio ali aparece. A ligação não é entre o hidrogênio e o carbono, não. Os hidrogênios sempre estão fora da cadeia. É só uma maneira da gente escrever, né? Outra coisa, ó, notem que quando a gente começa a escrita, CH3, né? Só que a gente escreve H3C. E quando termina, escreve na ordem certa, ó, CH3. É a mesma coisa. H3C ou CH3 é a mesma coisa. Só que a gente usa H3C do lado esquerdo, quando a gente começa a escrever, né? Entender? Mas a fórmula mais usada, gente, atualmente, é a fórmula em linha, que é esta aqui, ó. Ou barra, também é chamada assim. Fórmula em linha ou barra. Essa aí, o pessoal apresenta um pouquinho de dificuldade, pelo seguinte, ó. Olhem o formato. Tá? Aliás, essas 4 fórmulas que eu coloquei aqui, ó, a molecular, a estrutural, a condensada e a forma em linha, é o mesmo composto, C4H10, só que escrito de maneiras diferentes, tá? É o mesmo composto. Bom, essa fórmula, então, em linha, para quem não está acostumado, ela causa um pouquinho de problema. Ó, vejam que a gente vai subindo e descendo, né? Subindo e descendo. Em cada ponta tem carbono. Então, aqui está o CH3, ó. Aqui está lá em cima, né? E aí eu subo e o próximo carbono, ó, é o CH2. Eu desço, CH2 novamente. E aí subo de novo para fazer o CH3. Ah, mas por que sobe e desce? Gente, porque se eu fizesse uma linha reta, não daria para adivinhar quantos carbonos tem, né? Então a gente vai quebrando a linha. Entenderam? Ó, vou fazer aqui do lado, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. Mas aí não se escreve os hidrogênios. Esse é o problema dessa fórmula. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma questão exatamente sobre isso, tá? Então, vejam agora, quer ver? Vamos pegar esse composto que está aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, tá? Esse aqui. Vocês estão olhando para a fórmula condensada. Tá? Fórmula condensada. Vou ler aqui com vocês, ó. CH3, CH2, CH2, CH para cima, CH3, para a direita, CH, ligação dupla, CH2. Como é que a gente escreveria isso aí em linha? Em linha. Assim, ó. Quer ver? Tá? Eu vou fazer por cima aqui para ficar mais claro, ó. Começando aqui, CH3, CH2, CH2, CH para cima, CH3. CH para cima, CH2. Vou passar limpo aqui embaixo, tá? Ó. CH3, CH2, CH2, CH para cima, CH3, CH, CH2. Tá aí a ligação dupla. Tá? Tá aqui, ó. Entre o penúltimo e o último carbono. Viram? Vocês viram só como é que funciona a fórmula? Tá, detalhes que podem aparecer. Quer ver? Ó, esse carbono que está aqui para cima, eles poderiam ter feito daquele jeitinho que eu falei para vocês a ligação, ó. Um tracinho que vai aumentando. Significa que aquele CH3 está saindo da folha, na nossa direção. Tá? Bom, qual é o problema
dessa forma? Por que que eles, onde é que eles perguntam isso? Agora vamos para o composto do lado, aqui do lado. Ó. Nesse composto, né, esse aqui é o lado, vocês podem ver que não tem nenhum, na cadeia de carbonos, ó, nenhum hidrogênio. Ah, mas tem um lá em cima. Mas olha, aquele hidrogênio não está ligado a carbono, ele está ligado ao oxigênio. Certo? Então, nesta fórmula aqui, ó, eles me perguntariam assim: qual a fórmula molecular deste composto? Ah, não entendi, pô. Assim, ó. Me perguntariam assim: quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios eu tenho nessa fórmula? Qual a fórmula molecular? Certo? Isso aqui, ó. Quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios eu tenho na fórmula. Bom, o oxigênio, estou vendo que só tem um, né? Aí não precisa escrever um. Né? Seria um aqui, ó. Mas não precisa colocar. Vou deixar ali, mas não precisa colocar. Carbonos. Agora vamos com muita calma nessa hora, como diria o outro. Ó, então, eu vou marcando com vocês os carbonos. Vou fazendo as bolinhas aqui. A bolinha preta é carbono. Ó, aqui tem um, ó. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem mais um aqui embaixo. Aqui também. Estão vendo? Ó, tudo que eu estou marcando com a bolinha preta são carbonos. Tá? Aonde tem sempre a quebradinha, né? Onde quebra, onde faz a pontinha, é carbono. Tá, então agora vamos contar quantos carbonos nós marcamos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um. Aqui na ponta, ó. 9. Alguém poderia, mas não poderia ser hidrogênio aí? Não, se fosse hidrogênio, eu sou obrigado a escrever que aí tem hidrogênio, tá? Não escrevi nada, é carbono. Então, eu tenho, vou contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos nessa forma. Então, C, 9. Agora vem os hidrogênios, tá? Eu vou apagar as bolinhas, que você já sabe que é onde estão os carbonos, para a gente colocar os hidrogênios. Então, esse é o momento, gente. É exatamente nesse momento que a porca torce o rabo. Olha como é que vocês vão fazer, tá? Preste atenção. Vocês vão marcar o carbono aqui, ó, onde eu marquei, bolinha vermelha, certo? E vocês vão contar quantos traços já tem ali. Cada traço é uma ligação, certo? Vejam, nesse carbono que eu marquei aqui de vermelho, ó, eu tenho um traço para cima, uma ligação. Um para a esquerda aqui, outra ligação, 2. E outra aqui para a direita, 3. Portanto, aqui tem que ter mais um hidrogênio, 4. Eu sempre brincando, eu digo assim, hoje ainda estava falando isso. Gente, tem que saber contar até 4. Tá? Vê quantas ligações já tem, conta os traços que já tem. Eu vou contar de novo, tá? Ó, 1, 2, 3. Bom, tem que ter 4 ligações. Falta o hidrogênio. 4. Então, esse carbono só pode ter um hidrogênio. Certo? Então, vou colocar aqui, H. Depois a gente conta. Vão aqui para o lado esquerdo, ó, esquerdo da tela. Esse carbono aqui. Quantos traços a gente já está enxergando? 2, né? 1, 2. Portanto, aqui faltam 2 hidrogênios. 2, 3, 4. Tem que sempre fechar 4. Tá? Então, o número de hidrogênios é o que falta para 4. Vamos no de baixo, então. Ó,
esse carbono, ó. Vocês conseguem ver dois traços, um para cima e um para baixo à direita. 2. Então, aqui eu tenho que colocar 2 hidrogênios para fechar 4 ligações. Certo? Poderia fazer assim, ó, fica melhor ainda, ó. Quer ver? Então, aqui tem uma ligação com hidrogênio e aqui tem outra, 2. Vê? Ficou 4 tracinhos, ficaram 4 tracinhos. Bem embaixo aqui, ó. Quantos tracinhos estão vendo? 2, né? Já tem 2. Bom, então faltam, para 4, faltam 2 hidrogênios. Aqui, ó, subindo aqui, ó. 2 ligações, já tem 2 traços. Portanto, faltam 2 hidrogênios também. Subindo um pouquinho mais agora. Aqui, ó. Aí, bem aí. Aqui. Quantos tracinhos vocês estão contando já, que já estão escritos aí? 3, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Portanto, aqui vai um hidrogênio. 4. Indo para a direita, ó. Esse carbono, ó. Vocês já enxergam na fórmula 2 traços, 2 ligações. Portanto, aqui faltam 2 hidrogênios. Pode completar. Aqui embaixo, ó, também estamos vendo 2 ligações, 2 traços. 2 mais 2, 4. E bem à direita, esse último carbono aqui só tem um tracinho. Estão vendo ali? Um tracinho só. 1 para 4, faltam 3. 1 mais 3, 4. Agora vamos contar o total de hidrogênios. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa é a fórmula do composto. C9H18O. Viram? Tá. Temos que treinar, né? Também ninguém nasceu sabendo, né? E para treinar, vamos fazer a questão. Tem uma questão aqui para fazer exatamente sobre isso. Vou dar uma limpada aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu achar a questão. Aqui. Essa questão caiu na prova do Enem. Libras. Enem Libras, tá ok? A questão diz assim: plantas apresentam substâncias utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da flor da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar dores intensas. Já a coniina é um dos componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares são apresentadas na figura, tá? Então tem as duas fórmulas ali. À esquerda a morfina, à direita a coniina. Agora vem a perguntinha. Dentre os fitoquímicos apresentados, um deles é aromático. Opa, mas eu não sei que é aromático. Calma, fica frio, tá? Vou mostrar. Um deles é aromático e apresenta a seguinte fórmula molecular. Olhem as alternativas, ó. Eles querem que a gente conte os carbonos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio do composto, só do composto aromático. Então, mas eu não sei que é aromático. Então, deixa eu dar essa informação, tá? Aromáticos são todos os compostos que têm essa estrutura aqui, ó. Certo? São carbonos dispostos de forma hexagonal, com 13 ligações duplas lá dentro. Pode ser escrito assim, ou pode ser escrito assim, ó, que é uma forma mais antiga, que ao invés das ligações, a gente põe um anel. O anel aromático. Vamos estudar isso, acho que já
Eu acho que na próxima aula a gente já estuda isso aí, tá? Compostos aromáticos. Muito bem. Já sabemos que o aromático tem que ter essa cara aqui. Bom, quem tem anel aromático é a morfina. Então, eles querem que a gente descubra o número de carbonos, de hidrogênios, nitrogênios e oxigênios da morfina. Tá. Detalhe, quer ver uma coisa? Ó? Gente, eu estou falando isso aí em todas as aulas. Para fazer a prova, a gente tem que estar descansado, tá? Não pode cair naquela loucura, não, não, um dia antes eu vou dar toda a máquina. Gente, isso aí só prejudica. Não, um dia antes tu vai descansar, tu vai dormir. Por quê, gente? Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que às vezes nos passam assim desapercebidas. Eu vou mostrar uma para vocês. Vocês viram que eu expliquei aqui, ó, como é que vocês identificavam o aromático. Mas não precisava. Não precisava? Não. Né? Porque quem estava lá na prova, se o cara está descansado, ele notou o seguinte: parei um pouquinho. Todas as alternativas, ó, têm oxigênio. Estão vendo? Todas têm oxigênio. Todas as respostas têm oxigênio. E a coniina não tem oxigênio. Então não podia ser esse composto. Mesmo a gente não sabendo que era aromático, né? Se tivesse prestado atenção, não, mas para um pouquinho. Eles querem, na resposta tem que ter oxigênio. A coniina não tem oxigênio, então só pode ser a morfina que eles querem. Né? Mas a gente só nota essas coisas com a cabeça descansada, não adianta. Né? Que a gente vai ficar nervoso? Ah, vai, todo mundo fica nervoso. Pô, né? Nunca conheci ninguém que me dissesse assim, não, fiquei tão calmo que cheguei até a dormir na hora da prova. Não, ninguém dorme. Tá? Mas ficar nervoso é uma coisa, estar cansado é outra. Tá? Por isso que eu sempre recomendo, descansem bastante antes das provas. Bom, então, temos que descobrir qual é o composto que tem essa forma. Vamos começar pelo mais fácil? Vamos começar pelo oxigênio, né? Eu vou marcando aqui para. Vamos começar pelo oxigênio. Quer ver? Oxigênio, aqui em cima, à esquerda, tem um. Embaixo, ó, no meio, tem dois. E lá embaixo tem terceiro. Ó. Três oxigênios, né? Portanto, já não pode ser a resposta à letra A. Não é? Porque a letra A só tem dois oxigênios. E a nossa fórmula tem três. É O3. Vou botar aqui. Tá? Já serviu para eliminar uma alternativa. Vamos no nitrogênio. Bom, nitrogênio só tem um, né? Nitrogênio, o N de navio, ó, só tem um. Aí não adiantou nada, porque todas as respostas que sobraram só tem um. Agora vamos contar os carbonos. Deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui. Ó, atenção. Vamos começar lá em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vamos pelo lado direito agora. 7, 8. Ó, atenção, aqui tem um, ó. 9, certo? 10, 11, 12, 13, 14, 15, aqui dentro agora, 16, 17. Vou contar de novo.
porque alguém pode ter se perdido, tá? Então, vamos de novo. Vou só pegar uma bolinha aqui, peraí. Tá, vamos de novo. Lá em cima, tá? Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui fora, ó, 9, não pode esquecer aquele ali, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui dentro, ó, 16, 17. Tá vendo? Então, tem 17 carbonos. Bom, com isso, nós já podemos eliminar quem? Tem que ter 17 carbonos. Ó. A letra B foi para a banha, só tem 16. E a letra E tem 15. Estão eliminados. Certo? Deixa eu apagar agora os carbonos, porque nós vamos contar os hidrogênios. E os hidrogênios, nós vamos contar daquele jeitinho que eu mostrei para vocês. Né? Contando até 4. Vê quantos tracinhos já tem no carbono. Né? Vê quantos tracinhos já tem. E completa com hidrogênios. Ok? Vamos lá, então. Começando lá em cima de novo, aqui, ó, nesse carbono aqui. Se vocês olharem bem esse carbono aqui de cima, ó, ele já tem 3 traços, ó, 3 ligações. 1, 2, 3. Portanto, aqui tem um hidrogênio. 4. Certo? Vamos aqui para o lado esquerdo, ó. Esse carbono aqui. Esse já tem as 4 ligações. Contem os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou. Esse não vai hidrogênio nele. Tá? Vamos descer por esse lado mesmo, lado esquerdo, aqui, ó. Esse carbono também já tem 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4. Não vai hidrogênio aí, gente. Vamos continuar descendo aqui, agora no meio aqui, ó. E esse aí também tem 4 traços já, 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. A ligação dupla conta 2, né? Então, já está pronto. Vamos subir aqui, ó, pela direita, ó. Esse carbono aqui. Esse também já tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Não vai hidrogênio. Para fechar esse ciclo aqui, ó. Aqui em cima agora. Ah, esse aqui tem 3 traços, né? 1, 2, 3. Aqui falta hidrogênio. 4. Certo? Vamos continuar pelo lado direito agora. Aqui, ó. Esse aqui. Quantos tracinhos vocês estão vendo nesse carbono? 2, né? Tem 2 traços. 2 mais 2, 4. Vamos descer um pouquinho. Aqui, ó. Quantas ligações? Quantos tracinhos vocês estão enxergando? 3, né? 1, 2, 3. 4. Vamos entrar no composto. Aqui, ó. Quantos tracinhos estão vendo nesse carbono? Isso. 3, né? 1, 2, 3. Um para a direita, um para a esquerda e um para baixo. 3. Falta um hidrogênio. 4. Este carbono aqui, ó. Vocês podem ver que ele já tem 4 ligações, né? Os 4 tracinhos. Um para cima, um para baixo, um para a esquerda e um para a direita. Aí não tem hidrogênio nenhum. Mas esse aqui do lado dele, ó, vocês podem ver que são 3 traços. Não é? 3 tracinhos. 3. 3 mais 1, 4. Viram? Vamos descendo. Aqui, ó. Ah, é servicinho de chinês aposentado, né, gente? Não, tem que ter paciência. Tem que ter paciência.
Ó, esse carbono já tem 3 ligações. Falta o hidrogênio. 3 mais 1, 4. Bem embaixo, ó. 1, 2, 3. Um hidrogênio, 4. Tá? Agora, subindo aqui pela direita, ó. Olha que trabalhão que eles nos deram. 3, 1, 2, 3. 4. Dentro do composto aqui, ó. Esse carbono só tem 2 traços, um para cima e um para a direita. Portanto, aqui vão 2 hidrogênios. Indo para o lado direito, aqui agora. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tem 2 ligações, né? Uma para a direita para cima e outra para a esquerda. 2. 1, 2. 2 hidrogênios. 3, 4. Certo? E agora é contar, né? Sempre prestando atenção. Por quê? Gente, olha só. Deixa eu pegar aqui a canetinha, tá? Por quê? Porque aqui tem o hidrogênio, ó, bem do lado esquerdo, tá vendo? Conta? Claro que conta. Lá embaixo tem um, ó. Conta? Claro que conta. E bem à direita tem 3. Contam? Contam. Então vamos contar todos agora. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Eu acho que eu pulei um. Acho que eu pulei um, guris. 15, 16. Ah, tá certo. 15, 16. 17, 18, 19. Tem 19 hidrogênios. Letra D é a resposta. Que a letra C dá 17. Viram? Então, é o estilo de questão que vocês vão enfrentar. Mas isso aí, gente, tem que treinar. Treinar. Tá? Isso aí é treinamento. Ah, eu sei que é chato, é isso e aquilo. Ah, já estou acostumado de ouvir já esse papo chato. Ah, é porque é chato, é isso e aquilo. Mas nós temos que pensar no nosso objetivo, né? Não posso chegar lá na prova e dizer, isso aí é chato, eu não vou fazer. Os caras não estão nem aí para nós, tá? Mas, como treinamento, eu vou fazer a coneína também. Vamos fazer juntos, inclusive, tá? Então, vamos ver quantos carbonos, quantos hidrogênios e nitrogênio, né? Porque aqui não tem oxigênio. Tem na coneína, tá? Primeiro vamos contar os carbonos, com calma. Vou botar uma bolinha neles, que fica mais fácil da gente visualizar, né? Tá, ó. Lá em cima, aqui tem um carbono, 2, 3, certo? Aqui é nitrogênio. 4, 5. Vou botar a bolinha embaixo, tá? 5, 6, 7, 8. A coneína tem 8 carbonos. Vou botar aqui, C8. E agora vamos colocar os nossos queridos hidrogênios. Vamos lá, comigo, hein? Lembrem, olhem o número de tracinhos, que são as ligações, né? Olhem o número de tracinhos que tem ao redor do carbono. E completem com hidrogênios até chegar a 4. Então, vamos começar ali em cima. Só que eu vou fazer, para a gente ficar melhor para nós, ó. Eu vou numerar, tá? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, tá? Porque aí a gente se localiza melhor, né? Tá. Vamos nessa, então. Carbono 1, bem lá em cima. Vocês já enxergam 2 tracinhos nele, né? 2. Então, faltam 2 hidrogênios. Carbono 2. Também estou vendo 2 tracinhos aí, pô. 2, 2 mais 2, 4. Carbono 3. Também estou vendo 2 tracinhos nele. 2 mais 2, 4. Viram? Não posso esquecer que aqui tem hidrogênio também. Carbono número 4. 4. Vejam aqui, pessoal, ó, já tem 3 ligações. 3. 4 com hidrogênio. Carbono 5, 2 tracinhos, 2 ligações. 2. Faltam 2 hidrogênios. E os outros estão escritos, né? Aqui, ó. 2, 2, 3. Vamos ver qual é a fórmula, então? Vamos contar do carbono 1 em diante, ó. 2, 4, 6. Aqui embaixo, ó. 7, não posso esquecer, 7. 8, 9, 10. 11, 12, 14, 15, 16, 17. Certo? Tenho certeza que ninguém erra mais isso aí. Vejam se vocês ficaram com alguma dúvida. Então, tá. Então, vamos voltar para lá. Eu disse para vocês, esse material já está lá no blog, né? À disposição de vocês. Tá. Então, já vimos os tipos de fórmulas. Agora vamos falar um pouquinho da classificação do carbono, tá? Então, o carbono dentro da cadeia do composto, ele pode se ligar a um carbono só, pode se ligar a 2 carbonos, a 3 e a 4 carbonos, que o máximo são 4 ligações. Dependendo do número de carbonos ao qual ele se liga, nós vamos chamá-lo por um nome. Por exemplo, quando o carbono se liga a apenas um carbono, a gente diz que ele é um carbono primário. Tá? Olhem aqui no exemplo, ó, o carbono número 1. Estão vendo o carbono número 1? Tá? O carbono número 1, esse aqui, ó, tá ligado só no carbono número 2. Portanto, o carbono número 1 é primário. Um erro muito comum que muita gente comete é assim, não, mas eu vou contar o número de ligações. Não, se tu contar o número de ligações, vai dar sempre 4, né? O carbono tem 4. Não é pelo número de ligações. É pelo número de carbonos ao qual ele está ligado. Vejam de novo, ó. O carbono 1 está ligado no carbono 2. Então, o carbono 1 é primário. P. Primário. Já o carbono de número 2, gurias, olha, está ligado no 1 e no 3. Viram? No 1 e no 3. Para cima e para baixo são hidrogênios. Se ele está ligado no 1 e no 3, ele está ligado a 2 carbonos. Então, ele é secundário. Tá? Vamos no carbono número 3 agora. Certo? Olha o carbono 3. No carbono 3,
3 aqui, ó. Ele está ligado, ó, ao carbono 2, ao carbono 5 e ao carbono 4. Lá embaixo é hidrogênio. Ele está ligado, o carbono número 3 está ligado a 3 carbonos. Então, a gente diz que ele é terciário. E o carbono número 5, acompanha ali, o carbono de número 5 está ligado ao 3, está ligado em cima, ó, ao 6, embaixo ao 7 e à direita ao 8. Nossa! Ele está ligado a 4 carbonos. 4. 4, então ele é quaternário. Quaternário. 4. E o carbono de número 8, veja, olha o número 8, só está ligado ao carbono 5. Porque o resto é hidrogênio. Aqui em cima é hidrogênio, aqui embaixo, à direita, embaixo. Ele só está ligado ao carbono 5. O carbono 8 só se liga ao carbono 5. Estão vendo? Se ele só está ligado a um carbono, o carbono 8 é primário. Certo? Bom, aí sempre surge uma dúvida, gente. Né? Quando a gente começa a estudar isso aí, na hora não aparece, mas daqui a pouco ia aparecer, ó, assim, ó. Tá, e se o composto tiver só um carbono? O metano, por exemplo, o metano só tem um carbono. Como é que eu classifico ele? Aí é uma convenção. Quando tiver, ou que ele não tiver ligado a nenhum carbono, então a gente convenciona que ele é também primário. Tá? Mesmo que ele não esteja ligado a nenhum carbono. Vou dar uma pegadinha para vocês. Quer ver? Olha só. Isso aqui é pegadinha. Pegadinha velha. Ah, pegadinha velha é ruim, né? Ó, o cara coloca o composto para vocês, coloca um oxigênio e coloca mais um carbono aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é pegadinha velha. Porque se vocês olharem bem, qualquer um dos dois carbonos, tanto da esquerda quanto da direita, não estão ligados a nenhum carbono. Ah, mas eles estão aí no meio. Não. Aqui no meio é oxigênio, né? Eles não estão ligados a nenhum carbono. Portanto, pela convenção, tanto da esquerda é primário, quanto o da direita também é primário. Tá? Então, nós temos 2 carbonos que são primários ali dentro. Tá ok? Tô bem. Bom. Então, a nossa aula hoje programada é para ir até aí, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar das cadeias. Cadeia aberta, cadeia fechada, cíclica, acíclica, tá? Então, aí já é assunto para a nossa próxima aula, que aí eu preciso de um período inteiro para mostrar isso aí, tá ok? Ficou entendido a aula de hoje, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Peguem, assistam de novo, quantas vezes for necessário, né? Que vocês, para melhorar o desempenho. Tá legal? Um abração para todos, então. Tchau, Gris. Boa noite aí, senhor. Boa noite, Davi.